E o papel do Obama nessa história toda? O Obama é uma referência do Partido Democrata, né? Tanto que, possivelmente, se fosse permitido nos Estados Unidos, creio eu que antes da Kamala Harris, o Obama seria escolhido, ou talvez até a Michelle Obama, se não tivesse uma parceria muito grande com o Biden, se quisesse ainda fazer parte da vida política. Desculpa fazer já para dar a explicação de por quê, né? Se pudesse, se fosse permitido, já dá esse... Não, porque você tem a permissão da reeleição nos Estados Unidos, mas a partir do momento da reeleição, não é que nem no Brasil, por exemplo, você reelegeu, aí passa o mandato, aí pode ser eleito de novo. Nos Estados Unidos existe. Foi reeleito, pronto, não pode mais ser presidente. Isso foi definido depois do Franklin Roosevelt, que ele foi presidente entre 1932 e 1945, se a memória não me engana. Porque antes do Roosevelt, existia uma tradição de 2 mandatos, que foi instituída pelo George Washington, que foi o primeiro presidente americano, e que todo mundo meio que respeitou até 1936, ali quando o Roosevelt ganhou o segundo mandato. Em 39 para 40, ele resolve se candidatar de novo por causa da Segunda Guerra Mundial. Não tinha uma regra que fala assim, são 2 só, vai embora. E aí ele se candidatou a um terceiro e depois a um 4º mandato. Quando o Roosevelt morre e o Harry Truman assume, eles aprovam uma emenda à Constituição americana, que aí sim ela oficialmente fala assim, são só 2 mandatos, fez 2, você não pode mais, acabou. Se não me engano, é a 19ª emenda. Pois é, que é caso raríssimo nos Estados Unidos, tá? Bem diferente da situação brasileira, que a gente já perdeu as contas de quantas PECs, quantas mudanças na Constituição, mas voltando então... Mas lá, sabe que lá é bem mais difícil aprovar uma emenda do que aqui, porque além dos claro. 3/5 nas 2 casas, ainda tem que ser referendado por 3/5 dos estados. Então é como se fosse no Brasil, por exemplo, assim, beleza, eu quero aprovar a reeleição aqui, só que, dos 26 estados, 2/3 tem que aprovar também. Afinal, nas câmaras estaduais. Afinal, é uma federação. Aí fica difícil, faz todo sentido, né? Sim. Que não, o Vitor professor de Direito, deve saber até melhor do que eu. Poxa, olha, sabe que o pessoal acha que quem sabe de Direito Internacional sabe de Direito de todos os países. Não é bem assim. Não é bem assim. Mas só trazendo que acho que existe também, esse próprio sistema ele cria uma certa tradição de respeito, né, à Constituição, de você não enxergar ela como algo que pode ser emendado hora, né? Sistematicamente, como ocorre aqui no Brasil, né? Pois é, porque é lógico, né? É uma Constituição, enfim. Mas voltando, né? Eu parei para fazer essa explicação. Deixa eu voltar aqui para que você tenha como continuar. Do seu ponto de vista, você estava dizendo que se Obama pudesse. Antes da Câmara seria ele, mas não pode. Então, retomando seu ponto aí. Então, Obama ele vai se comportar, talvez junto com Bill Clinton, como grandes lideranças hoje do Partido Democrata, pelo histórico de já terem sido presidentes. O Obama, talvez, dos últimos presidentes, seja o melhor orador, inclusive, deu um show na convenção do Partido Democrata, Michelle Obama, né? De fato. Tanto que, por exemplo, quando o Biden ele desiste da eleição, ficou aquele limbo. Poxa, quem será que vai participar? Será que vai ser a Kamala Harris, o governador da Califórnia? O último que, de fato, referendou o apoio a Kamala Harris, das figuras mais importantes, foi o Obama. Porque ele falava, olha, se, por exemplo, vou imaginar que eu declaro meu apoio a Kamala Harris. Só que daí, no final das contas, os delegados escolhem que vai ser outro representante do Partido Democrata. Isso vai colocar um peso. Olha, o Obama não apoia esse candidato aqui, ele apoia a Kamala Harris. Isso poderia pesar, inclusive, contra o candidato democrata. Então, o Obama ele tem um peso gigantesco. E qual vai ser a diferença dele nesse momento, na tua opinião, Vitor? Olha, eu acho que ele é uma figura que, primeiro, ele engaja muito a população negra, ele traz esse tom de mudança, de, elegemos o primeiro presidente negro, agora a gente vai eleger a primeira presidente mulher negra. Eu acho que ele traz também uma certa memória de um governo que foi melhor do que talvez esse governo Biden tenha sido, e isso trazer uma certa esperança de renovação que se imprime nessa campanha da Kamala. Então, eu acho que assim, é uma figura que é uma grande referência democrata, e não só para democratas, mas também para aquele eleitor um pouco indeciso que pode lembrar dos tempos de Obama como algo um pouco mais próspero que tende a voltar agora com a Kamala. Ô, Rosier, só para fazer um complemento que eles falaram, o Obama aporta também assessores para a campanha da Kamala. Tem um cara que chama David Plouffe, que foi comandante de campanha do Obama, se não me engano, em 2012, que está ajudando ali a Kamala a fazer a campanha dela. Todo esse discurso de novidade, de juventude, tem por trás assessores do Obama que estão ajudando ela.
E aí eu vou fazer a pergunta na lógica de qual o peso contrário, o peso do próprio Biden na campanha da Kamala, porque é isso, não é nem memória, o que o americano vive hoje e manifesta dentro da insatisfação com a gestão do Biden é muito evidente, né, dessa manifestação de insatisfação em relação à gestão atual. E ela vem colada com ele, não tem como, é uma representação do próprio governo. Até que ponto isso termina que prejudica de fato neste momento? Eu acho que em algum grau isso prejudica, mas a campanha democrata está dando um jeito de quase que aposentar o Biden de maneira precoce, né? Prévio, né? Não, total. Ele outro dia postou uma foto quarta-feira na praia, assim, quase falou, gente, tô tranquilo. Aí a Kamala que tá assumindo. É até como uma estratégia, na minha opinião, porque esse tempo todo, né, o Biden, ele não abriu espaço para que houvesse uma sucessão dele. Ele sempre se colocou como candidato e foi nos 45 do segundo tempo que ele saiu fora. Isso implica um problema para a Kamala, que ela também não se colocou como uma grande liderança, como alguém que... Então, a gente vê que a campanha dela vem no sentido de também contar o que ela fez nos bastidores para trabalhar. Então, assim, eu não acho que é um grande peso, porque eu acho que os democratas estão sabendo contornar de forma muito hábil, assim, colocar a Kamala quase que como a presidente interina nesse momento, sabe? Só que num momento que não tem prazo hábil, por exemplo, para adotar nenhuma medida que faça com que o americano diga, nossa, realmente mudou da gestão do Biden para quem agora está à frente de fato. Então é muito em cima, né? Você está lá na praia, mas assim, a eleição em 2 meses. Eu acho que a maior dificuldade do Biden e da Kamala é o aumento do custo de vida nos Estados Unidos. Assim, já deu uma arrefecida, mas por causa do pós-pandemia, a inflação subiu muito, principalmente na primeira metade do governo. E eles estão pagando esse preço de alta do custo de vida até agora. O maior desafio da Kamala é se desvincular desse aumento do custo de vida, tanto que as primeiras propostas que ela fez foram no sentido assim, não, a gente vai regular preço, a gente vai evitar que preços abusivos sejam cobrados, justamente para se desvencilhar dessa herança meio maldita aí principalmente da primeira parte do governo do Biden. De fato, né, a questão da inflação é um ponto muito sensível, porque ainda mais numa sociedade tão consumista como os Estados Unidos, o Federal Reserve chegar a taxa de juros de 5,25 a 5,5, pois isso impacta muito no estilo de vida do cidadão médio americano. Então, a Kamala fazer propostas, por exemplo, de incentivo à compra de imóveis, auxílios, subsídios mesmo do Estado para a compra de imóveis. Perdão de dívida da saúde pública, da saúde particular. Incentivo para a compra de medicamentos também, né? São algumas das propostas que ela está colocando. Só que o Trump ele considera, inclusive, que isso vai trazer ainda mais prejuízos. Numa visão um pouco mais liberal de economia, que é tradicional do Partido Republicano. Pelo menos nas questões internas. Externamente ele é bem protecionista, né? Mas nas questões internas, ele fala que isso vai gerar um peso ainda maior de subsídios, de gastos públicos, vai gerar ainda mais insegurança jurídica, vai aumentar os gastos públicos, com o país já está completamente endividado. E o Trump até falou, poxa, Kamala, se você está prometendo tudo isso, esse monte de subsídio, por que você não faz agora enquanto você é candidata a vice nos Estados Unidos, né? E outro ponto também que acho que é muito sensível, que é o Biden, o vice-presidente não tem tantas funções específicas assim nos Estados Unidos, né? Talvez uma das principais incumbências que o Biden colocou para ela foi a questão da política migratória, não de exatamente regular a fronteira, mas tentar desenvolver políticas públicas em conjunto com os países da América Central e com o México, para tentar coibir a migração para os Estados Unidos. E ela foi vista como uma vice muito ausente, que teve taxas recordes de imigração ilegal, algumas brigas com alguns estados republicanos, né? O Greg Abbott, por exemplo, o governador do Texas. Então, na minha concepção, acho que a campanha dos republicanos vai tentar vincular muito a imagem da Kamala Harris com um governo inflacionário, que não consegue controlar as contas públicas e que não dá conta de regular a migração nos Estados Unidos.